Finalmente você está preparado para o último vídeo da série Os 6 Degraus? Então pegue o seu cuscuz, jogue ovo de galinha da região de Barreiras, Bahia. Prepare o cuscuz na água do Rio de Ondas. Manda tudo para dentro, porque o ato de hoje é o 6º degrau. O vídeo de hoje será abordado com muito cuidado. O 6º degrau toca em assuntos muito delicados, principalmente para a plataforma, e a gente vai precisar tomar muito cuidado para que esse vídeo não seja eliminado, descartado, ou que ele suma da plataforma, como já aconteceu com um dos vídeos aqui. Neste vídeo você vai entender o funcionamento de tudo neste experimento e como seu principal elemento interage com tudo isto. Então, desde já eu peço atenção, calma, vamos trabalhar todo esse assunto com bastante cuidado. Então, neste vídeo iremos abordar de uma forma mais detalhada a situação atual da sociedade. Iremos apontar forças que são muito maiores do que o seu governo local ou nacional, que controlam tudo e todos. Na terceira fase você irá se compreender de uma forma mais completa e entender o que realmente cada um de nós somos. E por fim eu vou apresentar um modelo que demonstra toda a interação de tudo isso, como isso funciona e como você interage com tudo que está ao teu redor. Aqui vamos entender o 6º degrau de uma forma como nunca foi apresentada, então aproveita, sejam bem-vindos e vamos lá. Essa imagem é baseada numa palestra de Yuri Bezmenov, eu vou deixar na descrição. Yuri Bezmenov é um ex-agente da KGB, ele foge da Rússia, né? Ele sai da KGB, é acolhido pelo Canadá com a condição de falar sobre a tática de subversão. Então ele explica que a tática de subversão é uma forma mais inteligente de implementar uma política social. Então a forma mais burra seria através de guerra, porque guerra tem custo, tem gastos, né? Tem uma conta altíssima a ser paga. Enquanto a subversão é uma tática sutil, então não se pega em armas. Ele explica de uma forma bem resumida que se um oponente mais leve, mais fraco, vai aparar um golpe de um rival mais pesado, mais forte, ele irá se machucar. Então a forma mais inteligente é ele dar continuidade ao movimento do oponente, ele usa a força do oponente contra ele mesmo. Então basicamente é isso, ele pega os principais pilares da sociedade, coloca numa direção errada, a sociedade será diluída, dividida, fragmentada, e as pessoas irão seguir nessa direção errada, enfraquecer a sociedade e colapsar a sociedade, para que assim eles possam oferecer a solução deles, não é isso? Então temos aqui alguns elementos que são muito importantes na sociedade: a política, a economia, a educação, jurisdição, religião, mídia, segurança e saúde. A política, eles usam estratégias mesmo para debochar da cara do cidadão. Na maioria das vezes, as pessoas que estão em cargos de poder são pessoas que não entendem de política, não sabem nem o conceito básico de política, não sabem fazer contas, não sabem de gestão, não sabem de economia, não sabem de finanças, mal sabem falar, né? E elas ocupam cargos de poder e tomam decisões para toda a sociedade. Então são pessoas com capacidade baixíssima, tomando decisões de toda uma nação. Isso é uma forma de deboche e também uma forma das pessoas perderem as esperanças, né? A economia, a mesma coisa. O que eles fazem? Eles colocam um turbilhão de impostos, né? E a sociedade, principalmente a sociedade trabalhadora, os geradores de riqueza, as empresas, principalmente as pequenas empresas, eles mantêm tudo isso, porque as empresas bilionárias, elas têm a mão do Estado, elas deixam até de ser empresas, né? Passam a ser corporações, e a gente vai entender isso um pouco mais na frente. E a economia, ela é apenas uma forma de manter as pessoas que estão ali no cargo político. A gente vai entender um pouco mais para frente como é que isso funciona. Só para ter uma noção, temos dois lados, né? De um lado, do lado à esquerda, as pessoas defendem que devemos ter um Estado grande, com mais burocracia, com mais intervencionismo. Essa é uma palavra-chave, né? Quanto mais intervencionismo, mais à esquerda do espectro as pessoas estão. E quanto menos intervencionismo,
mais à direita do espectro, né, está o indivíduo, quem defende isso. Então, para resumir, quanto mais para o lado esquerdo, mais a linha socialista, que defende que os meios de produção devem estar na mão do Estado, e quanto mais para o lado direito, né, mais a defesa de que os meios de produção devem estar na mão da iniciativa privada, dos pequenos empreendedores, dos empresários. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, ficou muito claro que o lado esquerdo, né, o Estado, ele não sabe produzir parafuso tão bem quanto a iniciativa privada. Então foi implementado o neoliberalismo, que nada tem a ver com liberalismo. Eu já perguntei dezenas de vezes a pessoas que falam essas palavras, ninguém conseguiu definir para mim. Elas não fazem ideia do que é neoliberalismo, e neoliberalismo não tem nada a ver com liberalismo. Neoliberalismo nada mais é do que uma nova conduta que essa turminha aqui, ó, do lado político, teve para ter mais controle sem precisar ter os meios de produção. Então o que eles fizeram? Eles descobriram que a iniciativa privada pode produzir as coisas, pão, parafuso, serviços melhor do que eles. Então eles mantêm a iniciativa privada produzindo as coisas, mas eles atolam os agentes da iniciativa privada de impostos que irão manter o Estado cada vez maior, cada vez mais forte e cada vez com mais impostos, como a gente pode ver nos últimos anos. Vamos agora para o terceiro pilar, que é o pilar da educação, que na verdade não existe. Não existe sistema de educação. Existe sistema de ensino. Ele foi baseado na escola prussiana, que foi feita para criar soldados, né? Que estariam dispostos a tomar uma bala para defender princípios de pessoas que estão aqui representando o Estado. Enfim, não existe sistema de educação. As pessoas perdem tempo lá no ensino médio aprendendo coisas que não vão usar, é apenas para fazer uma provinha de vestibular. Depois você vai descartar a maior parte daquele conteúdo. Não tem por que você gastar tempo aprendendo Bhaskara, logaritmo e assuntos ultra complexos, e na maioria dos cursos que as pessoas vão se formar no ensino superior nem vão tocar nesse assunto. Então, o nosso sistema de ensino nada fala sobre como gerar riqueza, como empreender, como investir, como fazer o seu dinheiro gerar renda passiva. Não ensina nada sobre nutrição, as pessoas se alimentam todos os dias e a maioria delas não sabe nem diferenciar carboidrato de proteína. Então, isso aqui é uma inutilidade total, né? Não existe sistema de educação, é só um sistema para criar imbecis. E quanto mais essa turminha daqui investe nisso aqui, é pior. Quanto mais você vê um político falar que vai investir em educação, pode tremer de medo. Ele vai formar mais idiotas que irão defendê-los com unhas e dentes, irão quebrar, irão tocar fogo, irão apedrejar tudo e todos que estão contra, né, os seus valores, os seus princípios. No quarto pilar temos a jurisdição, que não está a favor da sociedade. A jurisdição nada mais é do que uma das forças que o Estado tem para punir aqueles que não pagam impostos, aqueles que não cumprem as normas positivistas de agente do Estado. O que são normas positivistas? Vocês podem estudar um pouquinho mais de positivismo, mas de uma forma bem resumida, leis criadas por burocratas, certo? Não são leis naturais, são leis criadas por burocratas. Não é porque algo está na lei que esteja certo. Exemplo, na Alemanha nazista, quem não dedurasse um judeu estaria cometendo crime. Então não é porque está na lei que está certo, ok? Então a jurisdição nada mais é do que isso. A burocracia, a máquina pública. Quanto mais burocracia, quanto mais as pessoas não entenderem os procedimentos, mais distância elas têm da realidade e da liberdade. Então a gente tem a jurisdição ali trabalhando em favor dos mesmos vagabundos que estão no poder aqui no primeiro pilar. Quinto pilar, religião. Destrua a religião, ataque os valores da religião. Como o próprio Karl Marx dizia, né, a religião é o ópio do povo. Então a gente precisa destruir esses valores, porque sem os valores da religião, da família, as pessoas não vão seguir a um Deus ou a um patriarca, vão seguir ao Estado. Então tudo isso daqui está sendo degenerado cada vez mais. A única religião que é fechada e que não aceita essas distrações é o islamismo.
tanto que é a religião que mais cresce e que logo irá dominar o planeta, né? Será a maior religião do mundo. E é isso, a religião é só mais um trabalho a ser fragmentado, destruído por aqueles que dominam o Estado, porque sem os valores, por exemplo, aqui na nossa região do cristianismo, fica muito mais fácil dominar essa massa alienada, sem valores, sem família e dependente dos auxílios e de tudo mais que vem aqui do Estado. Sexto lugar, a mídia. Não existe forma melhor de ficar desinformado do que ligar a televisão. Tudo, absolutamente tudo que vem dali é desinformação. Não tem nada a ver com a verdade. A gente viu ali no momento da Pan Espaço Demia, a China colocar dinheiro em todas as emissoras aqui, elas virarem os discursos, os filmes também, novela, nada passa. Hollywood nada mais é do que uma indústria de propaganda, não tem nada a ver com entretenimento, é uma indústria de propaganda e tudo que é passado ali tem interesses obscuros por trás para moldar, para subverter a sociedade, os valores da sociedade. Sétimo pilar, segurança. Segurança é mais um braço aqui que está alinhado com jurisdição, fortíssimo, utilizado aqui para enquadrar as pessoas. É uma força, um braço do Estado que vai enquadrar, vai colocar o seu veículo numa cegonha, vai fazer busca e apreensão por falta de pagar os juros, né, dos impostos. Então, temos vários exemplos aqui, também durante a Pan Espaço Demia, o então prefeito de São Paulo, João Dória, usar boa parte da força policial para proteger, como seguranças particular deles, né? Então é uma coisa que a gente vê constantemente, né? A força do Estado utilizar de uma forma privada a segurança que deveria ser pública e a segurança que deveria ser pública, que deveria proteger as pessoas, descer o sarrafo nas pessoas que buscam pela liberdade. Aqui no oitavo lugar temos a saúde. O sistema, a máquina precisa de pessoas doentes. O sistema de saúde não lucra com saúde, ele lucra com a doença. Então a máquina precisa de pessoas doentes, porque doentes elas são mais frágeis. Elas não geram, elas não prosperam, elas não crescem. Então a saúde ela é afetada de uma forma obscura através de nossa alimentação, através de ondas de rádio, de toda forma. E é óbvio que as pessoas têm poucas informações sobre a saúde, só tem alguma informação a mais aqueles que procuram, né? Principalmente tem que procurar com muito cuidado, tem um ou outro médico aí na internet que fala realmente sem estar vinculado ao sistema e eles são constantemente atacados. Então a gente tem que ter muito cuidado com as informações relacionadas à saúde. E principalmente na TV, né? Tudo que a TV fala é o contrário. Se fala que é saudável, não é saudável. Se fala que é bom, é mal. Se fala que é certo, é errado. É tudo ao contrário. E para finalizar esse quadro, a gente tem aqui um resumo da sociedade, né? A sociedade tem uma baixa capacidade intelectual, já cai há décadas. Hoje, no Brasil, a média de QI é 83 pontos. Um macaco vai de 70 a 95. Então a gente tem hoje macacos mais inteligentes do que professores universitários. Na situação decadente que chegamos. As pessoas agem predominantemente emocionalmente. É só vocês verem as campanhas de marketing, o pessoal não é bobo. Eles fazem as campanhas todas baseadas em emoção, campanhas políticas, tudo baseado em emoção. Saúde precária. A gente viu em um dos nossos vídeos aí da série que a maior parte das pessoas não tem acesso a uma saúde de qualidade. Tudo isso para manter as pessoas ali nos primeiros degraus. A sociedade está endividada. Essa turminha aqui, ó, dos bancos, eles emprestam dinheiro a juros altíssimos para os idiotas daqui. Porém, quando eles vão emprestar a essa turminha daqui, eles emprestam a um juros baixíssimo e eles não se importam com a dívida, né? Na verdade, essa turminha daqui tem um déficit aí trilionário. Eles pegam empréstimo ali no Banco do Nordeste para pagar talvez nunca. Esse dinheiro foi retirado daqui. Esse dinheiro é emprestado à turminha daqui a juros altos. E esse dinheiro é repassado aos agentes do Estado. Então é uma verdadeira destruição, né, da sociedade. E a sociedade vive no paradigma materialista. Todos aqueles que trabalham ali
fora do paradigma materialista, principalmente aqui, ó, na área do ensino, eles são atacados de forma contundente. Então, tudo isso afasta as pessoas de suas essências, de seus propósitos e os tornam escravos. Para entender melhor aqui a situação atual, eu criei uma pirâmide onde ela mostra cada fase ali, cada degrau, né, cada camada da sociedade. Onde aqui na base nós temos as pessoas que vivem de doações, esmolas ou auxílio do Estado. Então são aquelas pessoas que estão ali no primeiro degrau, né? Elas dependem, elas lutam pela sobrevivência, são pessoas que moram em condições muito ruins e dependem ali de esmola, dependem de auxílio isso, auxílio aquilo, para conseguir sobreviver. Acima temos os trabalhadores, sejam eles do setor público ou privado. Eles estão ali, são geradores de riqueza, né? Eles estão gerando, estão produzindo, estão trabalhando, estão transformando, né? Eles trabalham para o Estado ou para empresários. Os empresários estão no próximo degrau aqui, como vocês podem ver. Então, os empresários, geralmente, uma narrativa coloca eles como o vilão da sociedade, né? Então, muitas pessoas têm esses indivíduos que geram emprego como o vilão da sociedade. Agora, imagina a situação, né? Muitos dessas pessoas não têm noção disso e acabam contratando pessoas que os veem como vilões, né? Então, olha o trabalho que a gente tem, né? As pessoas que atuam nesse degrau aqui, eles são atacados pelas próprias pessoas que eles empregam e são atacados pelos burocratas, né, que estão aqui. Então, de uma forma resumida, os empresários eles são vistos como vilões, como as pessoas burgueses, os que detêm o poder. Mas, na realidade, a maior parte dos empresários, dos empreendedores no Brasil são microempreendedores, são donos de negócios de bairros, de pequenas padarias. Se a gente for pegar aí estatisticamente, a gente tem mais de 90% de empresas bem pequenininhas, né, em relação a médias e grandes empresas. Aqui acima temos os corporatocratas, que são corporações que têm a mão do Estado. Elas deixam de ser empresas. Então, toda empresa que trabalha aqui, ó, atuando ao lado do Estado, pegando incentivos, né, eles gostam desses termos, né, para enganar idiotas, para enganar otários, né, incentivos fiscais. Então, esses corporatocratas nada mais são do que grandes empresas que crescem, que dominam determinados segmentos com auxílio de corruptos e burocratas que estão no degrau de cima. Então, o degrau de cima ele está ali puxando de tudo e de todos. Eles mandam auxílios e migalhas para as pessoas que estão aqui na base, né? Eles querem jogar quanto mais pessoas lá para baixo, melhor, porque eles vão ter mais pessoas dependendo, né, das migalhas que eles jogam. Enquanto eles estão viajando de jatinho, auxílio terno, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio o que vocês imaginarem, né? E basicamente é isso, tudo funcionando para manter os reis e os amigos dos reis, né, bem, enquanto todo o resto da pirâmide fica ali como escravo. Mas a pirâmide, como vocês podem ver, ela não termina aqui. Vamos ver aqui os próximos degraus da pirâmide, como é que funciona. Então temos aqui a continuidade da pirâmide, onde aqui na base temos organizações de âmbito mundial. Aqui como exemplo temos o Fórum Econômico Mundial, a ONU, a OMS, a Unesco. Todos eles têm o mesmo viés político, podem pesquisar. Eu não vou expô-los aqui, mas se vocês fizerem uma pesquisa, sempre as pessoas, os cabeças de tudo isso aqui são pessoas com o mesmo viés político. No Fórum Econômico Mundial, por exemplo, eles falam abertamente que as pessoas não terão nada e serão felizes, né? Então quem ficará com tudo? Adivinha? Temos aqui também a ONU, e vocês sabem que as decisões políticas são sempre em direção a aqueles que defendem um governo único, né? Então eles de santinhos não têm nada. Temos aqui a OMS que, como eu falei, eles não estão nem um pouco preocupados com... Na verdade, eles são eugenistas, né? E temos aqui a Unesco, que controla praticamente todo o programa de ensino mundial. Então, todo o saco de merda que é enfiado na cabeça dos estudantes do mundo todo parte daqui. Inclusive, se vocês pesquisarem quem é que manda aqui, não é uma pessoa nem da área de saúde. É sempre político e sempre do mesmo viés, certo?
Lembrando que todas essas organizações aqui são controladas por pessoas que não são eleitas pelo povo e que estão tomando decisão aí geopolítica, econômica, né, decisões de saúde para todo mundo, e é aquela ordem, né, descendente. Todos eles aqui tomando decisões sem serem eleitos pelas pessoas. Acima temos aqui o governo oculto e sociedades secretas, né? Esse governo oculto e as sociedades secretas são tidos muitas vezes como teoria da conspiração, mas esse termo foi criado pela CIA justamente para tirar a credibilidade de quem está soltando as verdades, né, aos ventos. E, enfim, existem diversas provas, eu vou trazer algumas aqui neste vídeo. E temos também uma força oculta, não vale a pena, não cabe trabalhar isso aqui, talvez em um outro momento. Eu posso trazer algumas evidências de que isso aqui acontece e está relacionado a esse olho que tudo vê e que comanda tudo que está abaixo da pirâmide. Resumindo, esta é a pirâmide social, onde na base temos pessoas que vivem de esmolas, de auxílios, de migalhas do governo. No segundo degrau, temos os trabalhadores da iniciativa pública e privada. No terceiro degrau, temos as empresas. No quarto degrau, temos as corporações, que são empresas que detêm e dominam segmentos através da força do Estado. Eles têm privilégios, eles conseguem empréstimos no BNDES com a maior facilidade, eles conseguem isenções, né? São trocas de favores lá do governo. Então, não confundam corporações com empresas. No quinto degrau temos o governo cobrando impostos, né? Principalmente de quem produz, transferindo riqueza de quem produz para quem não produz, construindo um sistema onde os escravos vão os manter no poder. Acima deles temos organizações mundiais como a OMS, a ONU, o Fórum Econômico Mundial, né? Todos eles governados por pessoas não eleitas e que estão tomando decisão para todos que estão abaixo deles. Acima temos o governo oculto, eles controlam tudo que está abaixo, eles não passam por eleições, eles são mais poderosos do que governos e nações. E por fim, no topo da pirâmide, temos a força oculta, que é idolatrado principalmente pelos agentes aí do governo oculto. Hoje é mais visível pela idolatria também dos artistas e de várias pessoas ali envolvidas na área cultural, para ludibriar as pessoas que estão abaixo, né, da pirâmide. Esse na imagem é o Papa João Paulo I. Ele prometeu combater corrupção dentro do Vaticano e dentro do Banco do Vaticano. Uma das frases ditas por ele foi a seguinte: meu primeiro dever é acabar com a maçonaria dentro da igreja. Por incrível que pareça, o papado dele durou apenas 33 dias. Para muitos pode ser coincidência, mas para mim não é coincidência, né? Enfim, mais uma vez uma pessoa honesta que está lutando contra a corrupção, contra o mal e que simplesmente morre de forma misteriosa. Aqui tem mais algumas provas, né, de que alguma força oculta não permite que algumas coisas venham ao público, né? Mark Smith foi renomado pesquisador na busca por cura do Alzheimer. Foi encontrado morto em circunstância inexplicável, pouco antes de anunciar uma descoberta revolucionária. Sua pesquisa levantou questões sobre a indústria farmacêutica, olha só que perigo, e interesses financeiros em torno de terapias existentes. Mais um caso controverso é o do Dr. Francisco Soares. Ele possivelmente desenvolveu uma cura alternativa para o câncer e ele também morreu de forma misteriosa. Aqui tem o Stanley Meyer. Ele desenvolveu o carro movido a água e morreu misteriosamente enquanto almoçava em um restaurante. Este daqui é o Philip Schneider. Ele trabalhava para o governo americano na base subterrânea de Dulce. Ele passou seus últimos dias denunciando uma ligação do governo americano com forças alienígenas subterrâneas. Nas suas últimas palestras, ele denunciava que estava recebendo ameaças e que se ele aparecesse morto, não seria sui espaço sidio. Por muita coincidência, depois de um tempo ele acabou sendo encontrado sui espaço sidado. Este é o Jacobo Greenberg. Ele era um cientista, neurofisiologista, psicólogo mexicano.
E ele comprovou, através de experimentos, o poder psíquico humano. E, curiosamente, ele desapareceu. Não se sabe mais do paradeiro deste cidadão. Isso daqui é só para mostrar também que a maior parte das decisões em todas as esferas, inclusive na da saúde, são decisões políticas e com interesses sombrios. Eu não vou ler, é perigoso, né? Falar a verdade, mostrar a verdade, mas está aqui. O que é que esse cidadão aqui entende de virologia para falar para toda uma comunidade cristã que isso aqui é um ato de amor, né? Não entende nada. Se você perguntar para esse cidadão o que é que tem nisso daqui, ó, ele não vai saber responder. Então isso aqui é política pura. Aqui, ó, eles usam todos os agentes da arte, da música, das religiões. Esse cidadão disse que isso daqui é muito, muito útil, muito bom. O que é que ele entende de virologia? O que é que ele entende disso daqui? Ele sabe a composição disso daqui? Como é que ele fala para o seu público que é muito bom, muito útil, uma coisa que ele nem sabe o que é? Então, mais uma vez, é só uma questão política, uma questão obscura. E todos esses cidadãos têm pactos com coisas negativas, né? Olha lá, outra coisa curiosa. Ele estava orientando as pessoas a tomar isso daqui. A que ele tomou foi essa daqui. Olha o que acontece aqui. Porque o Brasil deixou de recomendar isso daqui, ó. Vamos ver por que deixou? Ó, o Ministério da Saúde não recomenda mais, certo? E tudo isso por causa dessa situação aqui, ó. Não tem a ver com eficácia. Ah, bom, então ela é eficaz, né? E tudo isso por conta dessa questão aqui, ó. Não tem a ver com eficácia, tá bom, gente? Não tem a ver com eficácia. É só por causa desse probleminha aqui. Só por causa disso aqui. Então, esse cidadão aqui recomenda as pessoas a tomar uma coisa que eles não cometem, que eles não conhecem, né? E todos eles são influenciados pelo mal, né? É só você pesquisar um pouquinho mais a fundo. Quanto mais você cava, pior fica a situação desses seres. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. I just need you to know that this is very important, what we're fighting for. Because I'm tired, I'm really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth, they're liars. And they manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. That's why my home. The history books are lying. You need to know that. You must know that. This is all complete conspiracy. You have to know that. It's time for a change. And let's not leave this building and forget what has been said. Put it into your heart, put it into your subconscious mind, and let's do something about it. We have to. We have to.
Ei, Sr. Gergen, pode nos dar um segundo? De onde você é? Sou o Alex Jones. Tenho um programa de documentários. Apenas algumas perguntas. Você tem alguma câmera? Sim, bem ali, olhe. Eu ia me apresentar primeiro. Ok, mas tenho pressa. Entendo, serão poucas perguntas. Estamos falando com David Gergen. Ele é conselheiro de vários presidentes, escritor de livros e é um pesquisador político. Bem, é por aí. Uma última pergunta. Eu li num artigo do Times alguns anos atrás um comentário seu sobre uma organização, e agora já saiu até no Wall Street Journal e outros jornais, e essa organização é o Bohemian Grove, e nos anos de 1996, quando você foi conselheiro de Clinton, os republicanos até criticavam o Bohemian Grove, e você disse que não ficaria andando no meio das árvores nu como eles fazem lá. O que isso significa? Eu não sei sobre qual trecho você está se referindo. Eu nunca ouvi uma informação como essa. Eu sou um membro feliz do Bohemian Grove e eu gosto das pessoas que vão lá. E realmente é inapropriado para mim falar sobre o grupo além disso. Você esteve na cerimônia de cremação? Francamente, eu acho que não é algo que devo falar com você. Eu sou Alex Jones, filmei você lá no ano 2000 e depois expôs o vídeo em rede nacional de TV. Bem, então eu desrespeito por isso. Autoridades públicas estão indo lá e nós não merecemos saber? Eu não sei nada sobre você e nada sobre seu filme, mas se realmente entrou sem autorização e violou para fazer seu filme, eu o desrespeito por isso. Sério? Sabia que não poderia filmar. Compreende o que viu lá? Não. Você invadiu? Sim. Não havia dúzias de placas dizendo não atravesse? Não, eles colocaram depois. Bem, já estive lá e sinto muito que você tenha violado os avisos. E assim não há como ser respeitoso. E quanto aos rituais, eles são respeitosos? Senhor, eu não devo satisfações a você. Isso se chama armadilha jornalística e eu o desrespeito por isso. Você estava no ritual? Isso não é da sua maldita conta. Ouça, ouça. Você vai e faça as pessoas saberem que você violou lá. Você faz emboscada para as pessoas na rua, e isso é inapropriado para um jornalista, mas se quer praticar, tudo bem, mas não espere que eu o respeite por isso. Você pode ser um americano livre como qualquer outro, mas se quer ser descivilizado, é problema seu. Agora, não espere respeito de nós por isso. Ninguém fala de política lá. Tentamos ser gentis, mas obviamente você não pertence a essa classe. Aranhas tecelãs não entram ali? Yeah! 3 vezes! Ei, Sr. Gergen, tenha uma vida maravilhosa. E dê um alô a Moloch por mim, viu? Para aquela divindade. Eu vejo você lá. Focalize o rosto dele. O rosto dele. São 57 quilômetros cortando os Alpes suíços.
They were doing the work against their people. Now, think of this as an elaboration on a larger scale, and what we're dealing with actually is humanity and the elite, the secret societies, the Vatican. They're traitors to humanity, because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. Agora, de fato, vamos começar a entender o sexto degrau. Eu dividi o nosso ser em 3 partes, onde a primeira seria o corpo físico. Muitas pessoas acreditam que são um corpo físico, apesar de todas as evidências. Na verdade, as pessoas que pensam que são um corpo físico é apenas uma questão de ignorância. Elas ignoram todas as evidências, os experimentos, as provas, como as experiências de quase morte, como os casos documentados de visão remota, como os casos documentados de projeção astral, e é simplesmente ignorância. Não somos apenas o corpo físico, né? Na verdade, nós estamos em um corpo físico. Acima temos a composição da alma. Ela é composta pelo corpo etérico, é um corpo energético, pode ser considerado também um corpo de matéria, é uma energia ou matéria mais sutil. Eu falo energia ou matéria porque energia e matéria são formados da mesma coisa, né? Então é no corpo etérico que temos os 7 chakras. Acima temos o corpo astral, que é o corpo das emoções. E acima do corpo astral temos o corpo mental inferior, que é onde fica a cultura, os aprendizados deste experimento. Então essa tríade, corpo etérico, corpo astral e corpo inferior, formam a alma. Acima temos a tríade superior, o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Do corpo mental superior temos a criatividade divina. É uma criatividade que não sofre efeito dos experimentos aqui na baixa vibração. Acima do corpo mental superior temos o corpo búdico, é o corpo da moral. Todo ser em plena honestidade sabe o que é certo e errado, sabe quando está invadindo o espaço do outro, sabe quando está machucando, roubando, enganando, matando, né? Sabe quando está fazendo mal a outro ser. Então, isso é responsabilidade do corpo búdico. E por fim temos o corpo átmico, que é também conhecido como a chispa divina. É uma fagulha divina, faz parte da fonte divina. E tudo isso é encapsulado, como aquela boneca russa. Então o corpo átmico está dentro do corpo búdico, que está dentro do corpo mental superior, está dentro do mental inferior, dentro do astral, dentro do etérico, e tudo isso se manifestando ali dentro do corpo físico. Tudo isso para dar uma ideia de individualidade. Então, quanto mais o indivíduo age de acordo com os corpos inferiores, ele age de acordo com o eu inferior, com o ego. Por outro lado, quanto mais o indivíduo age de acordo com os corpos superiores, mais ele age em função do divino. Ele entrega a própria vontade para fazer aquilo que é certo, para agir de acordo com a fonte criadora, para agir de acordo com o divino. Aqui temos um modelo construído por nós do Atlife, onde a gente mostra tudo isso que foi comentado aqui de uma forma bem detalhada, bem desenhada. E tudo começa aqui no vácuo quântico. O que seria o vácuo quântico? É uma energia, a energia mais sutil que existe. Ela está em todo lugar e não existe nada fora do vácuo quântico. O vácuo quântico já foi chamado de diversos nomes, já foi chamado de antimatéria, de matéria escura, de não local, de éter. Mas enfim, basta entender que o vácuo quântico está em todo lugar, não existe nada fora do vácuo quântico. É a energia mais sutil que existe e é dela que sai a primeira partícula, o bóson, que dá massa a todas as outras partículas que irão se manifestar aqui no campo da energia mais densa e da matéria. Então do vácuo quântico surge um outro tipo de consciência, que seria o Atma, né? Vai se aglutinando, essa frequência vai descendo, então vai formando o campo da moral, da mente superior, vai descendo até formar alma e corpo físico. Então, quanto mais para baixo em vibração, de frequência vibracional, mais densa, né? Se você for pegar coisas densas, matéria densa, você vai ver que a vibração é bem mais baixa.
do que as coisas mais sutis. Então, quanto mais sutil, mais elevada a vibração, quanto mais denso, né? Quanto mais matéria, mais densa, mais lenta a vibração. Então eu dividi esse quadro aqui em dois tipos de energia. Temos a energia mais densa, que é a matéria, e a energia mais sutil. É óbvio que tudo isso aqui, para que tudo isso exista, existem regras. O próprio Tesla falava que se você quer entender os segredos do universo, você tem que pensar em termos de energia, frequência e vibração. Tudo é energia, inclusive o seu corpo físico é energia. Se a gente aproximar, você vai ver ali moléculas, né, células, você vai ver átomos, prótons, elétrons, né, nêutrons, você vai ver energia. Essa energia está vibrando e essa vibração está em determinada frequência. Então a gente precisa entender que tudo é energia, frequência e vibração. E quais são as regras que regem nesse campo aqui, nesse experimento da energia mais densa? Tudo isso aqui é regido pelo mentalismo, pela correspondência, pela vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Para explicar isso de uma forma resumida, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou recorrer aqui a um artigo que tem no Atolife. Vou deixar na descrição também para quem quiser se aprofundar e estudar um pouco mais. Então aqui temos o artigo sobre as leis herméticas, onde a primeira delas é a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Isso já foi comprovado em alguns experimentos. Um deles é o experimento da dupla fenda, onde comprovou que as partículas elas são conscientes. Isso foi provado também através de experimentos com plantas, com moléculas de água. Então temos vários experimentos, temos vídeos aqui no canal que demonstram isso. Então, de forma bem resumida, né, este princípio afirma que tudo que existe é uma manifestação da mente, de uma mente, da mente daquilo que a gente pode chamar de vácuo quântico, de éter, de antimatéria, de matéria escura, essa energia sutil que está em tudo, que está em todo lugar. O segundo princípio é o da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esse princípio afirma que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso significa que as leis que governam o universo são as mesmas em todas as escalas, do micro ao macro. É como se tudo que se manifesta no micro é uma cópia de tudo que se manifesta no macro. Pense no nosso corpo físico. Ele tem uma frequência, ele tem uma vibração. Ele abriga muita vida. Nosso corpo tem mais bactérias do que células. Observe também o nosso planeta. O nosso planeta ele tem uma vibração. E o nosso planeta também abriga uma quantidade absurda de vida animal e vegetal. 2. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. A gente vê que as coisas que se manifestam no ambiente micro, elas são cópia das coisas que se manifestam no ambiente macro. A gente pode ver também que o que está dentro é como o que está fora. E o que está fora é como o que está dentro. Ou seja, tudo aquilo que está na sua mente, tudo aquilo que é internalizado por você, se manifesta do lado de fora. Ao mesmo passo que as coisas que estão no mundo exterior acabam afetando no nosso mundo interior. 3. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Se a gente observar uma cadeira que parece estar parada, a gente vai aproximar um microscópio e vai ver que temos ali prótons, nêutrons e átomos se movendo. Nada está parado, mesmo que na nossa visão pareça estar parado. Tudo é energia, frequência e vibração. 4. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O que é que isso quer dizer? Nessa manifestação mais densa, tudo tem dois polos, quente e frio, bem e mal, preto e branco, negativo e positivo, masculino e feminino. E esses extremos se tocam por quê? Porque absolutamente tudo em sua dualidade é a mesma coisa, só que em representação diferente. Se, por exemplo, a gente pega um termômetro e vai medir uma água que está fervendo,
facilmente a gente vai identificar que a água está quente. Porém, ao passo que a gente vai medir uma água que tem pedras de gelo, a gente vai identificar que a água está gelada. Mas o quente e o gelado medido pelo termômetro é a mesma coisa, só que em estados diferentes. 5. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, de alguma forma, quando a gente observa essa experiência mais densa, a gente vê que tudo tem ciclos. Eu acredito que muitos desses ciclos são chances que a gente tem de se desenvolver. À medida que a gente resolve determinadas questões, a gente não precisa passar por determinadas situações novamente. 6. O princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Este princípio, esta lei, mostra que nada acontece por acaso. Quer queira, quer não queira, quer saiba, quer não saiba, aceite ou não aceite. Absolutamente nada acontece por acaso. Tudo acontece por algum motivo, compreensível ou não. E isso é muito bem explicado num dos vídeos aqui do canal sobre o efeito borboleta, que eu vou também deixar na descrição. E 7. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Isso aqui foi muito distorcido por conta da subversão, mas de fato, o gênero ele se manifesta em tudo, desde do mundo ali das partículas. Você vê que para formar um átomo a gente precisa de um polo positivo, um negativo e um neutro para equilibrar as coisas, E a gente vê que as coisas não estão bem equilibradas na situação, na condição atual. E o masculino e feminino irão se manifestar em tudo, Nos pensamentos, nos sentimentos, nas atitudes, no corpo físico. Então tudo que se manifesta dentro desse experimento se manifesta dentro destes dois gêneros, masculino ou feminino. Então, voltando aqui ao nosso modelo, nós temos a alma, que é formada pelos 3 corpos inferiores. Então, dando sequência aqui ao nosso modelo, temos a alma, que é composta pelos 3 corpos inferiores. Ela é muito influenciada pelos pensamentos, sentimentos, emoções, por todas as experiências, todo o aprendizado, por tudo que consumimos dentro deste experimento. Tem como reprogramar o que está aqui na nossa essência da alma? Sim. A nossa mente ela é formada pela mente consciente, subconsciente e inconsciente. E se a gente conseguir reprogramar as informações que estão armazenadas aqui na mente subconsciente, a gente pode alterar o nosso campo individual, o nosso campo vibratório individual. Reprogramando a sua mente subconsciente, a gente pode elevar o padrão vibracional individual. Sua energia vibracional irá aumentar. Gente, a essa altura do campeonato tem gente dizendo que energia não existe. Gente aí com currículo de peso, com diplomas, dizendo que energia não existe. Imagina, você tá ignorando toda a ciência, você ignora que existe campo eletromagnético, você ignora que existe próton, elétron, nêutron, quark, bóson. Você ignora prêmio Nobel da Física porque tem imbecis dizendo que energia não existe. Mesmo que você coloque eletrodos na sua cabeça, você pensa, sente, vai gerar um campo lá medido, muito bem medido em hertz. E tem imbecis fazendo um desserviço dizendo que isso aqui não existe. Não escutem essas pessoas. Tomem cuidado com o tipo de informação que vocês consomem. Então todos nós, através de pensamentos, sentimentos e emoções, geramos um campo individual. Grupos de pessoas vão gerar um campo coletivo. O planeta Terra ele tem uma frequência, é chamada de ressonância Schumann. Ela gira ali em torno de 7,83 Hz. E foi feito experimento onde houve um dia de meditação, de oração global. E essa frequência, naquele dia específico, subiu consideravelmente. Então isso foi muito bem documentado. Tem um vídeo aqui no canal falando disso e vale a pena dar uma conferida, Então existe o campo individual, existe os campos coletivos
E a situação que a gente está depende dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, que vai atrair as coisas que estão no nosso campo, ao nosso redor, e o conjunto de pessoas com determinado tipo de padrão vibracional, padrão de pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, irá gerar um campo coletivo que coloca o nosso planeta, as nossas nações exatamente na situação em que elas estão agora. Então, como acessar o sexto degrau? O sexto degrau é acessado a partir do momento que você renuncia os seus desejos do seu eu inferior e você age de acordo com o seu eu divino. Então você renuncia os seus desejos mundanos, os seus desejos do ego, e você faz aquilo que é bom para o todo. Então é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de muito conhecimento, é um trabalho de autoobservação. Nós temos a capacidade de acessar o sexto degrau entendendo o que realmente somos e agindo de acordo com o que realmente somos, e não agindo de acordo com os desejos imediatos, com as vontades do corpo animal, do corpo físico. A gente precisa aprender a agir de acordo com o que é certo, de acordo com o que é útil, construtivo para o desenvolvimento do todo. Então é assim que se atinge o sexto degrau, agindo de acordo com o seu eu divino, fazendo aquilo que é certo, fazendo tudo aquilo que é construtivo, desenvolvendo coisas que irão transformar a vida das pessoas para melhor. Quando você faz o seu trabalho com amor, você está agindo de acordo com o seu eu superior. Quando você resolve problemas, você está agindo de acordo com o seu eu superior. Quando você renuncia aquilo que te faz feliz para fazer aquilo que é certo, você está agindo de acordo com o seu eu superior. Então o sexto degrau é acessar o seu espírito, o espírito que foi chamado por Carl Jung de Self, a sua essência real. O sexto degrau é o espírito, é estar alinhado com a força maior, com a força superior, com a fonte divina, e quem está alinhado com a vibração da fonte divina consegue manifestar e criar qualquer coisa. Lembre, quanto mais baixa a vibração, quanto mais densa, quanto mais dor, mais sofrimento, mais se afasta da fonte divina. Por outro lado, quanto mais boas vibrações, felicidade e amor, quanto mais você eleva o seu padrão vibracional, mais próximo da fonte divina. Este é o sexto degrau. E quem o atinge está a um passo de alcançar a liberdade suprema. Como podemos ver, nós somos muito mais do que nos foi ensinado. Somos muito mais do que um aglutinado de matéria. Tudo indica que viemos de algo grandioso e retornaremos para lá. Com este tipo de informação, fica muito claro que devemos utilizar o nosso tempo da melhor forma possível. Fica claro que devemos estar preocupados com nossa evolução, nosso crescimento. E claro, preocupados também com a evolução daqueles que nos rodeiam. E não esqueçam que tudo que se manifesta no campo visível surgiu primeiro no campo invisível. Cuidado com seus pensamentos e com os seus sentimentos. Espero que esse conteúdo tenha alertado e tenha ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo. Valeu!